meu amigo, minha amiga, estamos aí propagando um projeto de filantropia de alta qualidade, que é abraçada pela Glomaron, a grande loja de Rondônia, e esse projeto tem todo o aporte da loja Lux in Tenebris, a primeira loja virtual maçônica do Brasil. Esse projeto é para uma casa de apoio, é uma construção de casa de apoio, uma campanha do povo de Rondônia. Um lugar onde mora a esperança, um lugar onde se busca dar uma melhor condição de vida. Conheça a regra através do link que aí está e eu conto com a sua colaboração. Doe para a campanha, entre aí no link, faça sua inscrição e seja um apoiador desse projeto maravilhoso de Rondônia. Muito obrigado, um forte abraço. Vamos agora ao nosso vídeo sobre Revolução Francesa e a participação ao nome da maçonaria. Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner, patrocinado pela revista Triponto, aqui no canal do YouTube. Nós vamos apresentar um assunto muito interessante da história, que é a Revolução Francesa e a maçonaria. Como a maçonaria participou dessa revolução e se participou. Fique conosco até o final, faça sua reflexão sobre o assunto. O marco principal da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789. Porém, a Revolução Francesa já vinha sendo construída há mais tempo. E mesmo a partir de 1789, ainda ocorreram fatos relevantes na sociedade francesa por mais ou menos 20 e poucos anos. A Revolução Francesa, ela se deu devido à grande divisão entre as classes sociais. A primeira classe, ela era formada pelo clero. A segunda, pelos aristocratas e pela burguesia. E a terceira pelos trabalhadores, pelos operários, trabalhadores do campo, da cidade, como alfaiate, pintores, etc. Porém, essa classe terceira, a classe do operariado, ela que sustentava tanto os aristocratas quanto o clero, através dos impostos. E na França, nesse período, do final do século XVIII, começou a acontecer o escasseamento de víveres, de alimentos, e também essa taxa alta do pagamento dos impostos, houve uma inconformidade dentro da classe operariada. E também ocorreu na França o idealismo iluminista. Um dos princípios mais importantes da época para o iluminismo era o combate ao absolutismo. Eles queriam colocar em prática a república, o poder emanado do povo para o povo. Dois fatores são muito importantes que nós analisamos para entender a Revolução Francesa. O iluminismo, os ideais iluministas, e também os impostos pesados para sustentar a mordomia do primeiro estado, que era o clero, e o segundo, que eram os aristocratas e burgueses. E a pergunta que nós devemos fazer é qual a participação da maçonaria na Revolução Francesa? De fato, ela realmente participou como instituição? Os historiadores, escritores se dividem. Alguns apoiam a ideia que a maçonaria participou efetivamente da Revolução Francesa. Nós temos aí o Tenório de Albuquerque, o Gaston Martins, Pedro Calmon, o Vasconcelos César. Estes apoiam que a maçonaria participou efetivamente da Revolução Francesa. Porém, nós temos estudiosos, historiadores, escritores contrários. Nicolas Aslan, Daniel Mornay, Alec Mellor, entre outros, consideram que a maçonaria, como instituição, não teve nenhuma efetividade na participação da Revolução Francesa. Alguns historiadores deixaram claras suas posições, como Tenório Albuquerque, que escreveu: os maçons lutaram com denodo, unidos pelo ideal de liberdade, orientaram o grande movimento de redenção. A Revolução Francesa foi um triunfo da maçonaria. Tenório Albuquerque também é o mesmo autor, do livro em que diz que Tiradentes
era maçom. João César escreveu o seguinte: preparando-se a França para a Grande Revolução, acentuou-se o caráter político da maçonaria. Tomou desta trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade e ofereceu-a ao mundo. Espargiu sobre as nações as ideias liberais. Os generais de Napoleão, bem como quase todos os oficiais graduados, eram maçons. Eles minaram a estrutura do absolutismo imperante em vários países, propagando os novos conceitos de soberania popular, de liberdade e de igualdade. Alguns autores, escritores respeitados no meio maçônico, têm opiniões diferentes a do Tenório Albuquerque e a do César. Nicolas Aslan é um deles, e escreveu o seguinte: a Revolução Francesa é precisamente um desses fatos de excepcional importância que as paixões, os ódios, os interesses e os antagonismos irredutíveis e exacerbados conseguiram desfigurar, enroupando-os de camadas e camadas de lendas e mitos, dos quais superabundam a calúnia e a lisonja. Porém, a calúnia mais audaciosa e iníqua é aquela que atribui à maçonaria a preparação e o desencadeamento da Revolução Francesa. Então, nós observamos que Nicolas Aslan, ele é contrário à ideia ou à história que a maçonaria participou efetivamente da Revolução Francesa. Alec Melor, um dos escritores maçônicos mais respeitados, diz o seguinte: a Revolução Francesa não foi de nenhum modo a obra da maçonaria. Muito bem, são historiadores que deixaram as suas ideias após estudos, após pesquisas, uns com menos qualidade, outros com mais qualidade, mais aprofundamento do estudo da história através de documentos. Benamou, um pesquisador brasileiro, um historiador, um doutor nessa área, ele diz o seguinte: burgueses, aristocratas, militares e surpreendentemente eclesiásticos foram considerados inimigos da Revolução Francesa, tendo um dos seus grão-mestres, isto é, grão-mestre da maçonaria, o Duque de Orleans, Philippe Égalité, sido guilhotinado em 1793. Está aí o retrato do Philippe Égalité. É importante observar que os burgueses, os aristocratas, militares e o clero faziam parte da camada superior da França. Eles eram radicalmente contra a Revolução Francesa. Dentro das lojas maçônicas, a maioria dos obreiros, a maioria dos membros dessa associação, eles eram aristocratas. Eles participavam das camadas superiores. A maçonaria, tanto na Inglaterra quanto na França, ela pertencia à aristocracia, à classe privilegiada, tanto financeiramente quanto intelectualmente. E os reis, os condes, os duques é que comandavam as lojas. Observe aí que o Philippe Égalité foi grão-mestre e mesmo sendo maçom, ele foi guilhotinado. Nós temos duas escolas da maçonaria. A escola autêntica, que trabalha com documentação, com a história verdadeira, independente se essa história é boa ou não para a maçonaria. E a escola romântica, que busca principalmente a glória da instituição, independente se essa glória, se esses valores são documentados ou não, são verdadeiros ou não. Muitas vezes, a escola romântica, ela trabalha dentro de achismos e não da historiografia verdadeira. A maçonaria brasileira, ela buscou na maçonaria francesa, que é de onde veio a maçonaria brasileira, as suas orientações doutrinárias e filosóficas, a tríade, ou o mote, liberdade, igualdade e fraternidade. Muitos maçons acham que essas três palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, foi cunhada dentro da maçonaria. A atual famosa tríplice divisa surgiria sob a Segunda República e desta a maçonaria a tomou emprestada. Os maçons, a loja, a instituição maçônica que criou esse mote. Foram pessoas
ligadas aos iluministas, que deixou esse mote para a Revolução Francesa. E a maçonaria, então, tomou esse mote como uma base, essa trilogia, como uma base doutrinária, uma base filosófica. Qual a sua conclusão sobre esse tema? Eu tenho a minha conclusão. A minha conclusão é que a maçonaria não influenciou a Revolução Francesa. E sim, a Revolução Francesa influenciou a maçonaria. Provavelmente nas lojas nós tínhamos maçons que eram favoráveis à Revolução Francesa. Mas pode ter certeza, a história ainda a ser escrita, muita coisa da Revolução Francesa ainda estão sendo pesquisadas, muitas histórias vão ser contadas ainda, e nós vamos continuar tendo uma noção exata que a maçonaria não foi responsável pela Revolução Francesa. E nem a Revolução Francesa pela maçonaria. Porém, a Revolução Francesa influenciou muito a maçonaria, principalmente do Grande Oriente da França. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, inscreva-se, deixe o seu like. A revista Triponto agradece, eu particularmente agradeço, e vamos aguardar o próximo vídeo, os nossos novos assuntos, que sempre estaremos postando aqui sobre maçonologia, para que possamos conhecer melhor, porém dentro da escola autêntica, a maçonaria brasileira, a maçonaria mundial. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima.